Olá pessoal, Rogério Bastos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou proponente desse projeto Música em Sertanópolis, que se propõe a ser um documentário sobre a história da nossa música no município. As pessoas que fizeram parte, aquelas que ainda fazem parte. E foi um projeto muito interessante. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, todos os artistas, os músicos, aqueles que lá no passado iniciaram essa jornada, estão aí hoje em dia. E também deixar aqui minha homenagem àqueles que já partiram, que daí não foi possível obter, ainda que eu vá mais para frente, recolher material, angariar material e acrescentar nesse mesmo documentário. Como eu disse, que é um trabalho em progresso, tá? E é isso. Então, isso vai ser atualizado constantemente. Então, mas de qualquer maneira, eu espero que vocês gostem e saibam quão rica é a música de Sertanópolis. Bom, eu como proponente do projeto, eu tenho que falar também da minha história. Eu sou daqui, né, desde sempre. Morei fora um tempo e voltei, né, diz que o bom filho a casa torna. Mas eu sou um filho de Sertanópolis, eu fiz parte de muitos projetos aqui. Vamos começar, por exemplo, a primeira banda que eu tive, a gente era ainda adolescente, éramos eu, o Luiz Carlos Poças, o Heriberto Neves, irmão do famoso Siri, casada com a irmã do Marilson, e o Aloysio Franco, dono da escola de futebol. A gente tinha uma banda chamada Dementes. E a gente tentava tocar Legião Urbana, tentar Beatles e Ira, algumas coisas. Mas a gente era bem iniciante mesmo, era uma coisa mais de vontade. E a gente se empenhava e faltava experiência, claro. Mas tudo tem um começo e isso é muito bom. Bom, depois disso, eu fui convidado a participar de uma banda que já existia também na época, chamada Getúlio e os Lobos, que era o Luiz Augusto Loredo, o Sulinga, famoso, o João Batista, famoso JB, e eu entrei para tocar junto com eles. E foi uma banda muito legal, a gente compôs músicas próprias e tudo. Claro que na época a gente não ambicionava sucesso nem nada, era o prazer de tocar mesmo. Bom, passa-se um pouco, a gente já um pouco, né, eu um pouco mais profissional, já conseguindo tocar ao vivo relativamente bem. Aí a gente forma uma banda para tocar covers, e a gente tocou muito tempo na Baiucas, e essa era uma banda que teve muitas formações. Eu me lembro de formações com, por exemplo, o Edilson Bonfaim nos vocais, o Cassiano Correr no baixo, o Sulinga na bateria, o Leonardo Tagramento nos teclados e eu na guitarra. Essa foi uma banda que passou e a gente mudava muito, né? Porque um falava assim: esse mês eu preciso estudar para o vestibular. Aí não ia, eu vou ter que mudar para Londrina. Vocês sabem como é, né? A vida vai acontecendo e banda não era prioridade, né? Mas foi bem legal também. E um pouco tempo depois a gente inventou de fazer um YouTube cover. Eu não me lembro se foi incentivado pelo Reginaldo Torres, eu acho que foi. E aí foi eu, o Edilson, eu na guitarra, o Edilson no vocal, o Cassiano no baixo,
o Sulinga na bateria e o Leonardo no teclado. E a gente ensaiou bastante, fizemos acho que alguns shows, fizemos um show memorável, eu acho. Uma vez na Kalahari, em Londrina, tocamos uma vez em Maringá também. Tudo é promoção do Reginaldo Torres, eu me lembro disso. Bom, estamos aqui nessa entrevista aqui, que é um prazer, para falar um pouco da minha dupla que eu já tive no passado, Benes e Benex. Essa dupla nasceu com meu irmão, é claro, Lago dos Carlos, o qual comecei com 13 anos cantando e participei em várias rádios, programas de televisão, e foi até 1982, o qual depois eu comprei um comércio e o qual fui obrigado a parar com a dupla Benes e Benex. Valeu enquanto durou, porque eu sempre gostei da música sertaneja. Então eu cantei dos 13 anos, estou com 70 anos, representando a música sertaneja até hoje em nossa cidade. Inclusive canto em bares, lanchonetes aqui na cidade. Sou bem requisitado para chácaras, os 31, toda chácara circunvizinha de Sertanópolis. Então para mim eu canto por prazer, para o meu ego, e quando estou cantando eu tento da melhor maneira transmitir felicidade para o povo, abrilhantando as festas que eu vou, tentando dar o melhor de mim. E enquanto Deus me der a oportunidade de estar cantando com voz, eu estarei cantando, representando a música sertaneja, que é o meu coração pede para cantar. Não sou contra quem canta outras músicas, mas eu sou sertanejo. E hoje, nessa idade minha, não que eu estou velho, porque eu me sinto um garoto cantando, mas eu procuro da melhor maneira transmitir aquilo que eu sei. Hoje faço participação aqui da rádio no programa, fui convidado para participar, que é o programa Classe A, junto DKV e Galo Velho. E eu espero que, com os anos de vida que Deus proporcionará para mim, eu não vou parar de cantar enquanto Deus permitir. Então, a música sertaneja, para mim, ela é como se fosse um troféu quando eu canto. Mesmo, muitas vezes, não tanto por dinheiro, mas sim para representar a música sertaneja, tento levar o de melhor nas festas onde eu passo e aonde sou convidado. Então, toda a música sertaneja, para mim, desde o universitário até as músicas raízes, eu respeito a todas, porque a música, ela é por exemplo, uma festa sem música é uma festa neutra da minha parte. Então a música, ela faz parte da vida do cidadão brasileiro, a música sertaneja, principalmente quando eu estou em festas, tentando levar o de melhor da música para todos que estão ouvindo a música. Então eu sou bem requisitado, graças a Deus, e quero dizer a todos que eu canto por prazer, não muitas vezes por dinheiro. Claro que o dinheiro é bem-vindo, mas eu estou aqui dizendo que eu comecei com 13 anos de idade cantando, simplesmente, e todas as vezes música sertaneja, porque é o que corre dentro de mim. A música, para mim, ela faz com que eu me sinta feliz cantando e transmitindo felicidade, alegria para quem está me ouvindo. Então, eu sou apenas um DKV, um grão de areia cantando, mas eu tento fazer o de melhor, tentar emocionar representando a música sertaneja e transmitir o de melhor que vem de dentro de mim. Porque na hora que eu estou cantando, eu me transformo, porque aí eu estou como artista, amador sim, mas artista. Então cantar da boca para fora é uma coisa e cantar com sentimento é outra coisa. Então eu quero dizer a todos os meus ouvintes e meus amigos e sertanopolense que eu não comecei a cantar ontem, eu comecei a cantar com 13 anos de idade, representando sempre a música sertaneja. Desde Zirizalo, Pedro Bento e Zé da Estrada, Lourenço Lorival, foi o começo tudo representando a música sertaneja, incentivado muitas vezes
por muitas pessoas, amigas minhas, que disseram: você canta, Decalejo, você canta. Então formei uma dupla, Benes e Benex, no passado, eu tinha 13 anos de idade. Encerrei a dupla porque eu comprei o comércio, repetindo, em 82. Mas eu nunca deixei de cantar carreira solo. Então hoje eu sou bem requisitado, mas somente eu e o meu violão tentando levar modão para vocês. E espero que isso dure por muito tempo, se Deus abençoar, eu não sei até quando. Então, para mim, a música sertaneja, ela vive dentro de mim. Não canto porque é preciso cantar, eu canto porque gosto de cantar. A música sertaneja mexe comigo, e se mexe comigo eu tento levar e transmitir o de melhor para quem está ouvindo. Então eu gosto de abrilhantar a festa onde eu vou. Então fica aqui o meu abraço, e se precisar de alguma coisa, mais esclarecimento, pode me procurar que eu explico melhor para vocês o quanto é gostoso cantar e fazer parte da música sertaneja representando a cidade de Sertanópolis. Um abraço. Olá, meu nome é Vini Neves, sou músico e produtor musical profissional. Eu iniciei na música no começo dos anos 90, ali por 94, 95. Comecei a fazer as minhas primeiras aulas de bateria na igreja. Sempre acompanhei alguns músicos da cidade que já eram da noite, já tocavam na noite. E com o incentivo dos meus pais, desde pequenininho, eu sempre me interessei por música, por tocar alguns instrumentos. E comecei no começo dos anos 90 tocando bateria. Fiz algumas aulas de bateria. Depois meu pai me deu minha primeira bateria. E desde então eu vinha praticando todos os dias. Chegava da escola, às vezes nem almoçava, nem não fazia nada assim a não ser tocar bateria. Era um prazer, é um prazer que eu tenho até hoje, né? Meu primeiro instrumento foi bateria. Sempre admirei alguns músicos da cidade, como disse aqui, um deles é o Sulinga, o velho Sulinga. Eu já tocava bateria há muitos anos. Quando eu comecei a tocar bateria novinho, ele sempre me dava oportunidade. Às vezes eu ia nos shows da banda que eles tinham na cidade e ele sempre me colocava em cima da bateria: toca aqui um pouquinho. Meu pai e minha mãe tiveram uma lanchonete aqui em Sertanópolis que foi assim, referência na época. E essas bandas sempre tocavam ali. Então, vira e mexe, o Sulinga, que já era um baterista assim, vivido, de estrada, sempre me chamava: vem tocar e tal, sempre me dava oportunidade, né? E com o passar dos anos, eu continuei a tocar bateria e tal, e tive o primeiro contato com alguns amigos da cidade que também naquela época estavam iniciando, né? Um tocando guitarra, o outro tocando contrabaixo. Aí esses amigos me chamaram para tocar num festival. Na época, eu não me lembro certinho o ano, mas foi para tocar num show de talentos do Colégio Machado de Assis, né? Foi a primeira vez que a gente se juntou. Nós ensaiamos ali 2, 3 músicas com turmas diferentes, ficamos como banda base, diríamos assim, né? E foi a primeira vez que eu toquei para um público assim, né? Eu lembro que, nossa, eu fiquei bastante ansioso naquela época, até chegar no dia e tal. E era para ter sido só aquela apresentação. Aí depois pegamos bastante amizade, né? Eu com os meninos e tal, e decidimos continuar fazendo ensaios. Tocávamos em alguns lugares, festas de amigos e tal, né? Nesse ano aí, os amigos que eu conheci na época são meus amigos até hoje, né? Mas eles não estão mais na música, que é o Ticão, mais conhecido como Ticão, né? O Ederson, que na época começou a tocar comigo como baixista. Depois, numa segunda banda que eu tive, que eu vou citar aqui também, acabou virando guitarrista. O Arnaldo, né? Que foi o primeiro cara assim que eu conheci, cantor, né? Na época, primeira banda que a gente teve, ele era o cantor, ele era o frente da parada. Quem mais estava na época? Paulo Henrique Mendonça, na época tocava guitarra também.
tivemos outras bandas, outros projetos juntos. Acho que eram esses, né? O nosso amigo o Jefinho, que era um tecladista, que hoje não mora mais no Paraná, também foi um cara assim que me incentivou bastante, que na época, ele como tecladista, ele também tocava bateria. Eu comecei a tocar bateria vendo ele tocar bateria na igreja. E, enfim, aí com o passar do tempo, alguns foram, né, buscando outras coisas. Eu sempre fui o mais novinho da turma, então assim, eu queria tocar, queria tá na música. E os meninos já tinham outros focos, né? Fazer faculdade, uns já estudavam, né? Outros já trabalhavam, e eu queria tocar. Então eu sempre busquei esse lado. Aí no começo dos anos 2000, daí a gente iniciou um novo projeto com uma outra galera da cidade, que na época o Paulo Henrique Mendonça continuou com a gente e tal, tocando guitarra. Aí eu conheci um outro rapaz mais novo na época, que chama-se, né, até hoje, o Rodrigo, que veio para cantar através de um outro amigo que trouxe ele para a banda. Aí nós montamos uma outra banda. E era engraçado porque assim, o show que a gente mais gostava de fazer, que era uma vez no ano, né? A gente gostava muito de tocar no ginásio, né, na Escola Monteiro Lobato aqui, que era um evento que tinha todo ano. Eu não me lembro se era uma gincana, se eram jogos, enfim. E o diretor então da época, o João Mainardes, sempre chamava a banda para poder fazer a abertura do evento. Então assim, todo ano a gente esperava aquilo ansioso, assim, sabe? Ansiosamente, assim, todo mundo ficava assim, que era muito legal tocar lá na época. Olá pessoal, tudo bem? Sou João Batista de la Via Silva, sou nascido e criado em Sertanópolis, hoje eu moro em Baiti. A gente está aqui para falar da música em Sertanópolis, né? Eu participei de alguns movimentos musicais em Sertanópolis com algumas pessoas, muitas delas muito talentosas, talvez não tivessem dado o devido crédito, a devida valorização para essas pessoas, né? Muitos saíram da cidade até, né? Bom, vamos falar da minha trajetória em Sertanópolis, que diz respeito à música, né? Eu comecei a dedilhar violão, as primeiras músicas que eu comecei a aprender a tocar no violão, eu já tinha uns 19 anos, sempre tive instrumento em casa, né? Minha família tinha instrumento, mas eu nunca assim dei muita importância. Na verdade, foram alguns amigos que despertaram essa veia artística. Eu conheci um amigo meu, que hoje mora em Marialva, o João Paiva de Oliveira. Ele tocava guitarra. Eu sempre ia na casa dele e ficava assistindo ele ensaiar. Na época ele pensava até em montar uma banda. Aí eu gostava de cantar, né? Nessa época eu não tocava violão. E nós começamos a tentar montar uma banda. Na época ele, o Reginaldo Torres, o Zequinha Guilhem, mas as coisas não foram para frente, não andaram, até que a gente começou também a ensaiar juntamente com o pessoal lá, era o Milton Lazzarini e o Alexandre que trabalhava na saúde, e com o apoio do então gerente da Caixa, o Lorivaldo Pérez Passan, eles conseguiram gravar um disco, um fato inédito, e eram músicas sertanejas, músicas de raiz compostas sim por eles mesmos, né? E na verdade era um terreno muito difícil para a época, né? Para música sertaneja de raiz, né? Havia Milionário José Rico, havia Chitãozinho Chororó iniciando, então era assim um campo assim meio difícil, não se tocava muito nas rádios, né? E a gente andou tocando. Na verdade eu nem tocava instrumento, eu cantava, né? Na época. E a gente fez alguns shows juntamente com o Claudecir Piscinati, que era tecladista, e tinha o Zequinha, que era o Zequinha Guilhem, que era o baixista, né? E tinha o baterista, na época era o Reinaldo Reis, que já tinha participado de uma outra banda lá atrás, a banda Estilo. A banda
eu gostava muito de ver eles tocarem, sabe? Achava legal. A banda havia uma banda assim com alguns componentes que eu me lembro agora. Tinha o Eduardo Franco, né? O Claudecir Piscinati, o Reinaldo Reis na bateria, e não me lembro exatamente de todos agora, né? Mas foi um movimento legal. Cheguei a acompanhá-los num dado momento, e nós começamos a tocar assim. A gente ia tocar nesses forrós assim no sítio, né? O sanfoneiro nosso era o Tobique, todo mundo em Serranópolis conhece. Muitas vezes o Tassalone, o Ganso também tocava com a gente, e nessa época eu só cantava, né? Foi quando ele me incentivou a aprender a tocar um instrumento. Aí eu comecei a aprender a tocar violão, e um certo dia lá o baixista faltou. Aí eu comecei a tocar baixo. Na verdade, naquele termo que a gente usa de música, eu só matava, né? Nessa época. E foi assim que eu comecei a entrar no mundo da música, né? E nessa época aí teve várias formações, né? Era a banda Scala, né? Tivemos várias pessoas no grupo, até que a formação oficial da banda na época foi o João Paiva na guitarra, eu e o Carlinhos Torres cantávamos, né? E passaram com as meninas, né? A Meripine, até que entrou a Hilda, e a Hilda tocava teclado nessa época, né? E os bateristas não paravam na banda, né? Até que o Sulinga, o Edson Sulinga, amigo meu, autodidata, entrou na banda, aprendeu a tocar, ele ficava observando o pessoal tocar ali. Nós tocamos por um tempo. O Luiz Augusto participou, Luiz Augusto Loredo participou. Ele ia lá, tocava baixo de vez em quando. Num certo período ele ficou fixo, né? Aí o Luiz Augusto nos chamou para montar uma outra banda, o Getúlio e os Lobos. Eu, o Sulinga e ele. Nós ensaiávamos lá na chácara do seu Luiz Loreto. Muito bacana. A gente improvisava, a gente usava até aparelho de som. Eu no baixo, o Luiz Augusto na guitarra e o Sulinga na bateria. E nessa época aí, a gente ensaiava lá no quarto e a gente tocou algumas vezes, sabe, na cidade. E eram músicas da banda. A gente tinha músicas de outras bandas, mas nessa época, principalmente o Luiz Augusto, que compunha a maioria absoluta das músicas, ele fazia as composições, ele compunha as músicas e nós tocávamos. Foi um período muito legal, muito fértil, muito criativo, sabe? Mas infelizmente cada um teve que sair para um lado, né? Eu mesmo fui para Curitiba, naquela época, fui para Curitiba, trabalhar no banco, e ainda nesse período o Rogério Bastos entrou também na banda, sabe? Entrou na banda, e em seguida ficamos um tempo tocando junto, mas eu saí, porque eu fui embora e quando eu voltei para Sertanópolis eu não toquei mais com a banda, né? Porque a banda já tinha os seus componentes, né? E na época eu me casei e eu dei um tempo na música, tá? Aí depois que eu fui embora de Sertanópolis eu continuei tocando sozinho, né? Também toquei com o pessoal aqui de Tomazina, mas em Sertanópolis se resumiu a isso minha participação na música. Foi muito legal, foi um período muito bacana. Eu tenho muitas saudades de ter tocado com esse pessoal. É isso aí, gente. Minha história com a música começou nos anos 90, mais ou menos, quando eu conheci um grupo de amigos. A gente era amigo, já era conhecido, e eu adorava cantar, sempre gostei de rock, desde criança, sempre tinha os meus discos, adorava rock nacional, enfim, música internacional, as bandas que todos gostavam e a gente tinha essa amizade, todo mundo gostava das mesmas coisas. E aí eu fui convidado para participar de uma banda de rock com os colegas lá, Rogério, Sulinga, Cassiano, na época Gustavão, depois Leonardo, Marilson, enfim, a galera que gostava de música, Alexandre. E dali montamos a banda e eu comecei a cantar. Não cantava nada, fui aprendendo, hoje acho que canto alguma coisa, né? E com o tempo isso foi acontecendo, tivemos grandes eventos, pequenos eventos, bares, botecos,
depois construí uma carreira em banda de baile, outras bandas de rock, conheci quase que o Brasil todo cantando. Foi uma época muito bacana, tenho muitas saudades, tenho saudades dos amigos, foi muito bom e foi muito bom fazer parte desse movimento cultural em Sertanópolis, foi muito bom. Abraço a todos e rock and roll sempre. Ensaiando, né, com o colega que eu falei que era Tio Theo, né, ele ensaiando, muito bem, só que tem uma coisa, nós fazíamos show na cidade aqui, era bem recebido, dançava muito, uma coisa característica que nós tivemos foi ensaio, ensaiava das 7 à 1 da manhã, de segunda a sexta-feira, então nós estávamos super ensaiados, música não era nossa, música dos outros, não tinha música nossa, tinha alguma música nossa, aliás, mas não tinha nada de gravação. Aí, seguinte, aí continuamos ensaiando. O que valeu a nossa dupla se progredir foi o ensaio. Aí pegamos e... Qual foi a data do primeiro disco? Aí nós encontramos a Caixa Econômica, o rapaz da Caixa, que era um escritor e compositor também, Lorival Pérez Bassan, e ele está em Londrina, para cá. E ele deu uma força para nós, apresentou uma música, uma frequência musical excelente para nós poder pegar. Ensaiamos com ele, ele se entusiasmou com a nossa dupla, só que ele achou que Tio e Theo não era importante. Era problemático, ele falou assim, que estudante e caminhoneiro. Tá? Porque se fosse estudante e caminhoneiro, né, porque ele falou até uma palavra assim, mas eu não vou repetir aqui, porque as versões de caminhoneiro é ótimo. Aí gravamos, aí ensaiamos durante 30 dias, né, quase um mês, e fomos para São Paulo e conseguimos gravar um LP. Estudante como estudante caminhoneiro. E, consequentemente, depois de muito show aquele regional, né, quando tinha um empresariado, por enquanto, mas regional nós conseguimos gravar um segundo disco com aquela música Bebendo e Fumando, uma música nossa, que graças a Deus, beleza, né? Com essa música nós conseguimos gravar o segundo disco. Né? Aí já pela prefeitura daqui mesmo, na época o Soriani, né? E o Dorival Bassan deu sempre a cobertura para nós. E ele está, acho que não tem ainda, ele é um grande escritor, o Dorival Bassan. E é isso aí, então daí nós fizemos muito show, vendemos 1000 discos, nós não vendemos, não fomos fazer para Mato Grosso, nós tínhamos toda essa aparelhagem, porque eu tinha que tirar 1000 fitas, e na época do petróleo, é de petróleo o negócio, né? Não veio assim para nós, porque deu uma subida do petróleo lá e a fita não saiu. Nós ficamos amarrados, não conseguimos nós sair para fora, nós íamos fazer Mato Grosso, fazer toda a região, sabe? Com a fita. E nós saímos assim, foi nossa entrada, foi a fita sair. Mas o disco saiu, 1000 discos, né? E a gente tem disco até em Mato Grosso, tem disco em Londrina, disco em terceiro lugar aí, nós temos disco, né? Vendendo muito disco. E é isso aí. E aí fizemos muito show, né, para estádio, uma regional, que fizemos muito show. E graças a Deus fomos bem. Nunca fomos vaiados na vida. Nunca fomos vaiados. Posso chegar para você. Pode não ter sido aplaudido, mas vaiado não. Então isso aí que é importante para nós. Assim. Tem alguma história do primeiro disco aí, com o Chitãozinho Chororó, alguma coisa do gênero? Então quando eu fiz do estádio lá em... Foi em Rancho Alegre, não, Uraí, foi lá. É um grande show, né? E nós íamos primeiro, cantava antes do Chitãozinho, ele vinha de São Paulo. Né? Nós abrimos, e fomos cantamos Sexto Berrante, tudo mais, né? Belezinha. Tinham 6.000 pessoas no ensaio. E a gente, sei lá, e conseguimos vieram de encontro conosco, né? Cantar o Sexto Berrante, aquela coisa toda. Vieram de encontro, foi um momento emocionante para mim. O colega deu até febre, ele devia o afago do público, né? Conosco. Aí quando o Chitãozinho chegou, né? Eles estavam tão entusiasmados que nós chamávamos estudantes caminhoneiros. E era o show do Chitãozinho, nós estávamos fazendo um pré para eles, né? Aí quando ele conseguiu, lógico, o Chitãozinho é o baluarte da música sertaneja do Brasil. Aí ele foi, cantaram, belezinho, conseguiu, né? E pegou o nosso disco, né, no camarim e levou, tocou na Rádio Capital, São Paulo. O Chitãozinho chorou.
ocupando lá. Foi um prazer muito grande. E o segundo disco foi 2 anos depois desse primeiro disco, em 86 daí. Isso, aí gravamos o segundo disco. E foi isso aí, foi ano que eu falei pra você que não saiu as fitas. Eu das fitas aí fazer show para Mato Grosso, outro estado, né? E não saiu as fitas. Saiu só os discos. A história da música é desde sempre. Eu tinha por volta dos 7 anos, meu pai tocando seu violão, né, o Alexandre, cantando com a família, me convidou para cantar uma música e eu era muito tímido, né? Sou até hoje, imagina antes, né? Aí o que acontece? Eu comecei a cantar uma música do Giliardi, aquela nuvem que passa lá em cima sou eu, e fomos cantando aquela música. E segundo meu pai, falou, poxa, tá afinado, tá bonito, né? Mas a timidez, aí começou o gosto pela música, já tanto ouvir o pai e a mãe cantando, né, e o pai com a dupla dele cantando, a gente começou a se apaixonar cada vez mais pela música. Mas a história minha começou mesmo só depois que o Elton, meu irmão, nasceu, né, temos uma diferença ali de 10 anos de diferença. E nessa época o Elton era muito criança ainda, aí eu mudei de cidade, fui trabalhar fora, aquela coisa, fiz dupla com outro cara, né? E quando eu voltei pra cá, nos meados ali de 2010 tal, aí o Elton já tava um rapazinho já, e nós começamos a cantar junto, e ele já era nato um segunda voz, impressionante, já era um nato um segunda voz, e a gente começou a ensaiar algumas músicas. A primeira música que a gente cantou foi uma do Zezé de Camargo e Luciano, Você Vai Ver, que ele fez uma segunda voz muito bacana, foi fantástico. E nós começamos a ensaiar, a trabalhar isso, entendeu? Montamos uma banda aqui em Sertanópolis, estava o Maurício Dorigon, estava o Maurinho, estava... a galera é grande, né? Mas enfim, montamos essa banda, começamos a fazer alguns showzinhos aqui. E em 2009 nós gravamos nossa primeira música. Na ocasião, gravar uma música não era tão simples como agora, né? Hoje você tem um estúdio ali, tem um computador, um microfone, você grava, baixa um programa lá, você faz a música do seu jeito. Na ocasião ainda era mais complicado, faz pouco tempo, mas a tecnologia é tão rápida que antes era mais difícil. E nós gravamos a primeira música, fizemos vários shows, juntamos a grana e gravamos a primeira música que chama A Coração, né? E lançamos essa música, e essa música foi tocada aqui nas rádios de Londrina, da região e todo o contexto aqui, e também em Santa Catarina, tá? Mas o que precisávamos? Precisávamos continuar com a carreira, e nós continuamos, gravamos uma segunda música e tal, mas nunca fizemos um disco completo, só mesmo no decorrer do tempo. Fizemos essa trajetória de 2009 para cá, tivemos uma pausa na dupla por problemas de saúde, voltamos a gravar, gravamos uma música, uma composição do Alexandre Lima, inclusive, e que também tocou, e depois, passado alguns anos depois, a dupla realmente acabou, né? Por motivos assim de força maior, cada um foi para um canto e acabou que não teve tempo do ensaio mais e do trabalho mais. Olá, Rogério, boa noite. Por aqui, Eduardo Franco, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria te agradecer bastante pelo convite feito para participar desse seu breve documentário e te parabenizar pela ideia de dar sequência a esse projeto de cultura em Sertanópolis, valorizando as pessoas que sempre fizeram parte da questão da música aí nessa nossa cidade. A minha história, ela começa já há muitos anos atrás, em agosto de 79, quando eu cheguei em Sertanópolis, vindo de São Paulo. Meus pais já moravam aqui e eu cheguei em agosto de 79. Logo após uns 15 dias eu ter participado, ter chegado na cidade, ao frequentar a missa no domingo, eu acabei sentando bem na frente, ali bem próximo do pessoal do grupo de jovens que estava cantando nas missas de domingo à noite. E por conhecer algumas das músicas que estavam sendo cantadas, eu fiquei ali meio que acompanhando e tal. E nisso o pessoal do grupo de jovens percebeu, e já na segunda semana, no segundo domingo seguinte, me convidaram para fazer parte
do grupo de jovens, né? Eu estava na época com 20 anos de idade, então estava bem ativo no grupo de jovens e comecei a participar, cantando na missa, cantando em alguns casamentos aí na cidade. Nessa época estávamos no grupo de jovens, eu, Claudecir Piscinati, o Toninho Preto, o João Venâncio, Reinaldo Reis, as meninas tinha a Ângela, tinha a Duné Bortolassi, enfim, são várias pessoas, não vou lembrar de todo mundo. Mas começou daí, a nossa participação com relação à música em Sertanópolis começou aí. No final do ano de 79, no Natal mais especificamente, nós já montamos um grupo para fazer uma festa de final de ano do grupo de jovens. E aí que nasceu então o grupo musical Estilo, do qual faziam parte essas pessoas que eu já mencionei agora há pouco. Então nós começamos a fazer aí as brincadeiras de domingo lá no Clube Literário, que lotava, a gente fazia sempre das 7 às 10h30, 11 horas da noite, e lotava. O povo gostava bastante, porque naquela época se dançava bastante também. E aí a gente tinha um repertório lá de 30, 40 músicas especificamente, que a gente fazia sempre aos domingos. Isso sempre agradou muito, foi uma boa experiência, onde eu comecei a ter a minha participação em banda propriamente dita, né? Porque nós tínhamos na época lá teclado, guitarra, baixo, bateria e cantor, só não tínhamos cantora. Nessa época a gente fazia muito bailinho lá nos domingos, que todo mundo agradava. Depois disso, já em fevereiro de 1980, eu recebi um convite do nosso querido amigo Carlos Alberto, da padaria, para fazer já o primeiro carnaval em Sertanópolis, onde ficou mais notória a minha participação. Foram 14 anos seguidos, onde a gente conseguiu atuar no Carnaval de Sertanópolis, um carnaval que era famoso em toda a região, né? Vinha gente de Londrina, vinha gente até do sul do estado de São Paulo para participar do Carnaval em Sertanópolis. E isso deu um upgrade assim, bem legal na minha carreira, onde eu pude começar a ser visto por outras pessoas também. Além disso, nessa época, a gente, no grupo de jovens, tinha como hábito, por exemplo, no aniversário das pessoas do grupo, fazer muita serenata. Então, naquela época, né, se fazia muita serenata e a gente participava bastante, e com isso ia divulgando o trabalho da gente. Depois disso daí, fizemos algumas apresentações na televisão, inclusive quando o Ratinho, hoje o atual Ratinho, tinha um programa de televisão aqui na TV Tropical em Londrina, chamado Festival Tropical Revelação. Era um programa que ele ia na cidade durante a semana, fazia os comerciais do mercado, do açougue, da farmácia da cidade, e chegava na sexta-feira, ele fazia um show de calouros, pegava os melhores e levava para a TV no sábado. Isso aconteceu comigo, primeiramente em Bela Vista do Paraíso, foi a primeira cidade que eu cantei, ganhei lá. Depois esteve em Sertanópolis, ganhei também, 1º de maio, sertaneja. Chegou uma hora que o Ratinho falou para mim, ó, não tem jeito, você tem que, pode vir para participar, você vem com uma atração, mas não dá para ficar competindo. E assim foi, eu cheguei a participar aproximadamente em umas 15 cidades por aí, aproximadamente. E assim foi, cada vez mais então, divulgando esse meu trabalho com relação à música. Meu nome é Cassiano Januário Corrêa e eu participei da cena musical de Sertanópolis no início dos anos 90 e durante os anos 90. O que eu acho mais interessante de contar logo de início é que foi uma época pré-internet, era outro mundo, né? E a gente era nada mais do que um grupo de jovens, assim, de várias idades diferentes, né? Muitas pessoas na cidade se envolviam com música, tocavam, se apresentavam, compunham, criavam, né? Faziam coisas relacionadas à música e a gente, por ser obviamente uma cidade pequena, se encontrava, né? Todo mundo conhecia todo mundo e a gente tinha ali alguma troca e sem dúvida foi uma época muito marcante para todo mundo. Eu, no início dos anos 90, eu era um pré-adolescente, tinha ali
na casa dos 12, 13, 14 anos, e foi quando eu comecei a aprender os primeiros instrumentos. Comecei com teclado, depois violão, e aí, enfim, me reunindo com outros amigos, a gente formou uma banda chamada Passageiros Ocultos. E os Passageiros Ocultos eram eu, o Marilson Dorigon, a Gisele Casagrande cantando, né? O Leonardo também nos teclados, o Marilson também tocava teclado, e o Mauri tocando bateria, meu primo Jurandir Júnior tocando guitarra, eu também tocando guitarra. Então no início era uma brincadeira de criança, né? A gente se reunia para tocar, não tinha nem baixo, né, na banda, era 2 teclados, bateria, 2 guitarras e uma moça cantando e a gente também cantando. Mas já era o suficiente para a gente se apresentar, né? Então a gente tocava em alguns eventos da cidade, e uma época, uma dessas apresentações que foi marcante para mim, que acabou sendo filmado pelo meu tio na época, foi num caminhão colocado perto da igreja, numa Feira das Nações que aconteceu em Sertanópolis no início dos anos 90, não vou me lembrar exatamente o ano. Mas mais tarde a gente mudou um pouco a composição ali da banda, mas o que eu acho legal de citar é que, mesmo a gente sendo tão jovem, era uma banda que a gente queria compor, né? Criar. E a gente criava músicas, né? Então a gente criou algumas músicas e se apresentava tocando essas músicas. E era muito bem recebido, a gente se sentia muito bem. E tocava também nos bares, né? Tocava na pizzaria da cidade, tocava numa lanchonete, ou tocava em alguma festinha que acontecia na casa de alguém, e a gente não pensava 2 vezes para ir lá montar o equipamento. Isso eu acho legal porque, se você parar para pensar, você pega crianças, jovens muito novos, como a gente era, uns mais velhos, outros mais novos, eu muito novo, e a gente tinha coragem, né? Coragem de se apresentar, coragem de tocar para muitas pessoas, para várias pessoas da cidade, e eu acho que isso foi muito legal do ponto de vista da formação de todos nós, assim. Me orgulho muito dessa fase, sem contar que o nome da banda eu acho muito legal, Passageiros Ocultos. Quando começou o nosso grupo musical, foi mais ou menos em 1978 a 80, nessa época. A gente fazia parte de um grupo de jovens da Igreja Católica. Eu tinha meus 14 anos, entrei no grupo jovem. Eu vi meus colegas, Claudecir Piscinati, o Toninho, tocar violão, mas me inspirei, comecei a aprender a tocar violão também. E aí a gente tocava nas missas, né? Animava os movimentos da igreja lá. Aí resolvemos montar uma banda. Isso fizemos. E o Claudecir Piscinati guitarra, o Toninho guitarra base, o Claudecir solo, né? O Reinaldinho bateria e eu no contrabaixo. Aí fizemos uma bandinha, começamos a animar os clubes de Sertanópolis aqui, os bailes, finais de semana, algumas festas que a gente era contratado para tocar. E o Eduardo Franco era o cantor, hoje está em Londrina, ainda exerce a função ainda hoje. E por um motivo que assim, acabou acabando a banda e cada um partiu para o lado. 2 já faleceram, infelizmente, né? Mas tivemos uns bons momentos na música. A música que tocava muito é o Milionário dos Incríveis. Era a nossa entrada das apresentações e o final. Os Beatles e aí por diante, internacional, nacional. O que rolava na época. Isso, tinha uns rock, tinha seleção, né, durante a noite, né? Uma música mais agitada, outras mais lentas, dançar do gosto colado. E por aí foi. E era muito bom, que saudade dessa época. E eu aconselho as pessoas a fazer música, aprender música. Inclusive, dizem, né, que as crianças que fazem aula em escola de música fica melhor na escola, aprender 10 matérias na escola. Porque trabalha o cérebro das pessoas, né, a música, né? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Franco. Eu vim aqui contar um pouco da história musical minha dentro da cidade de Sertanópolis, beleza? Primeiro eu queria agradecer ao Rogério Bastos, meu amigo,
por essa oportunidade de poder estar contando um pouquinho da nossa história musical aí nessa cidade tão maravilhosa. Bom, eu começo a minha história musical lá no Colégio Monteiro Lobato. O meu primeiro contato com a música, né, em si, foi na fanfarra do Colégio Monteiro Lobato. Lá eu ficava observando essa fanfarra, o pessoal, mas eu já sempre tinha uma vontade, né, percussiva, vamos dizer assim. Sempre gostei muito da percussão, bateria, né, do ritmo da história da música. E aí eu entrei na fanfarra, consegui entrar na fanfarra, tal, tocando caixa de guerra, e fiquei por algum tempo, né, nessa caixa de guerra, fazendo ali algumas apresentações dentro da cidade, até fora da cidade nós fomos nos apresentar. Bom, beleza, essa parte já foi a iniciação da musical minha em Sertanópolis, né? A fanfarra era regida pelo seu Guaraci Nascimento, na época, depois foi o Tuta, né, Torezan, e me ajudaram bastante, né? A gente já tinha uma certa noção de música, já com essa situação da fanfarra de Sertanópolis. Então essa foi o primeiro contato, né, musical que eu tive com a música em Sertanópolis, né? Uma redundância aí, mas a fanfarra foi a primeira. Bom, aí obviamente o meu irmão, o Eduardo Franco, já cantava nos carnavais de Sertanópolis, e eu com 12 anos, 11 para 12 anos, eu já acompanhava os ensaios, né, do carnaval. O pessoal vinha fazer os ensaios e eu obviamente ia junto, porque sempre gostei, né, sempre estava junto, querendo aprender um pouco mais de alguma coisa musical, e aí ficava junto com o meu irmão, com o Carlos Alberto, né, com o pessoal dos metais, o antigo Miro Louro, né, e ali eu pegava sempre, já como já tinha uma certa noção de ritmo, né, eu fazia um pouco de surdo e caixa no carnaval, mas não tocava ainda, não tocava no carnaval, né? O tempo obviamente foi passando, eu fazia esses ensaios e não cantava ainda, tinha medo de cantar porque o meu irmão, né, eu era muito novo, e o meu irmão que comandava, ele junto com o Carlos Alberto, comandava o Carnaval de Sertanópolis, e eu sempre já sabia das músicas, né? Então quando eu tinha oportunidade, a gente no clube literário ali, fazendo aquela rodinha, dançando as noites de carnaval, eu passava ali e meu irmão me entregava o microfone para eu cantar uma música, um pedacinho de uma música. Esse foi, na realidade, o começo, né? Essas primeiras músicas, marchinhas de carnaval. Muita gente me conhece pelo Carnaval de Sertanópolis, mas obviamente mais pelo meu irmão, né, que começou toda essa saga. Foram vários anos, muitos anos de carnaval em Sertanópolis. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu já estava com um pouco mais de idade, vinha as pessoas falar, você tem que tocar, você leva jeito para isso, tal. Aí o João Paiva, esse foi o primeiro amigo, né, que me deu uma oportunidade para tocar um instrumento, na verdade, viu o meu potencial, provavelmente, né, do que eu poderia fazer, e me convidou para fazer bateria nos comícios da cidade de Sertanópolis, em cima dos caminhões. E lá vai o Alexandre Franco tentar fazer essa loucura, que para mim, na verdade, era uma loucura, né? Nunca tinha contato com o público, né? Eu gostava muito de música, mas nunca tinha contato com o público. Eis que acabou dando certo, fizemos várias apresentações, né, nesses comícios, né? Que foi, acho que em 1986, já estava com uma situação já musical um pouquinho mais apurada, e aí começamos a fazer bailes, né? Eu, João Paiva, a Eudinha Vernilo, Dejara, o João do contrabaixo. Então assim,
a minha vida como musical mesmo, dentro de banda, começou com o João Paiva. E paralelamente, nos carnavais com o meu irmão, o Eduardo, né? Eu, assim, sempre gostei de fazer bateria, sempre gostei de bateria e tal, mas eu gostaria muito de cantar. Eu sempre tive a vontade de cantar, porque via no meu irmão, né, vamos dizer assim, esse espelho para que eu pudesse também cantar. E dentro das situações, eu queria cantar, queria fazer, não só lá atrás, música como eu queria ser crooner de conjunto, né? Bom, aí obviamente que vieram os carnavais da cidade de Sertanópolis, lá no Teixeirão, de novo com o João Paiva, e nós conseguimos lá fazer 2 ou 3 carnavais, né, para molecada, para criançada e tal. E aí eu fazia bateria e já cantava. Aí colocava um microfone para mim lá e eu, da bateria, fazendo uma dupla função, vamos dizer assim, de cantor e de baterista, né? Essa foi uma experiência gostosa, que eu lembro até hoje, os carnavais, aquela molecada toda dentro do Teixeirão, fazendo o carnaval da cidade de Sertanópolis. Obviamente, o tempo foi passando, a gente vai pegando mais experiência, né? E aí, entre todas essas situações, jovem, né? Com muitos amigos, começaram as serenatas. O Rogério deve lembrar muito bem disso. Começaram as serenatas em Sertanópolis e a gente fazia parte disso. Aí já não tocava mais, eu ia para cantar, né? Acordar a galera na madrugada, fazendo serenata nas casas. Quem estiver vendo esse vídeo vai lembrar, ou até recebeu uma serenata da gente, né? Que foram muitas, mas muitas serenatas mesmo. E assim, foi uma época muito boa, muito gostosa, que obviamente era tudo para crescimento musical da gente. A gente não entendia muito, né, o que estava acontecendo, porém, aquilo a gente sabe que fez muita gente crescer musicalmente no circuito, né, musical de Sertanópolis. Essa que é a grande verdade, né? Logo depois disso, em conjunto, que é tudo meio... A música em Sertanópolis acontecia tudo quase ao mesmo tempo. O próprio Rogério, o Cassiano, as pessoas que gostavam de música, aí começou a entrar o rock nacional na nossa vida, né? Nós tínhamos uma turma grande, e essa turma grande se reunia ali na esquina da Baiucas, no Nininho, né? E as pessoas normais, vamos dizer assim, iam embora 10h30, 11 horas da noite. Aí nós ficávamos até quase amanhecer o dia, tocando músicas ali, violão, né? Fazendo música, sem perceber muito que isso era profissional. Então Sertanópolis sempre teve uma vida musical muito interessante. Os bailes, onde a gente ia, o povo curtia para dançar, e eu ia, obviamente, ver a performance da banda, né? Eu acho que acontece com a maioria dos músicos, que quando vai num evento desse, ao invés de se divertir dançando, bebendo e tal, vai ficar vendo a banda. E foram inúmeros bailes que eu fui para ver o pessoal tocar. E as experiências maravilhosas de bandas poderosíssimas que eu consegui ver em Sertanópolis, no literário, na rua, né, nos comícios antigamente, que podia fazer os comícios com música, né? Então, assim, essa linha musical, ela veio crescendo, né? Ela veio crescendo, obviamente, lá na fanfarra do colégio Monteiro Lobato, depois os ensaios com o meu irmão dos carnavais, aí eu cantando um pouco e tocando um pouco nos carnavais. Não podia, tá? Eu tinha 13, 14 anos, não podia, mas assim, sempre dava um jeito. Naquela época até era mais fácil, hoje não dá mais. Essas noites de Sertanópolis foram aumentando, obviamente,
Aí, já em 88, 89, eu já comecei a dividir o palco com o meu irmão, cantando e também tocando nos carnavais. Não tinha ainda, depois dessa formação que foi feita com o João Paiva, não tinha mais bandas em Sertanópolis, né? Tinham regionais, umas coisas assim, o sertanejo, que tinha algumas duplas que frequentavam os meios de Sertanópolis, mas assim, bandas mesmo não existiam. Aí começou a surgir as bandas da moçada, da molecada, como a gente diz, né? Surgiu o Getúlio e os Lobos, que eu tive o prazer de cantar com vocês num evento do Rotaract, né? Assim, eu participava, mas eu não estava inserido na banda em si, né? Sempre participei junto com a galera dos ensaios, dos aniversários, sabe assim, os amigos tocando, e a gente estava sempre lá marcando presença, né? Aí, obviamente que o negócio começou a ficar mais sério, começou a virar não só brincadeira, começou a ter uma certa responsabilidade, principalmente nos carnavais, né? O meu irmão sempre comandando, mas eu já era um esteio para ele, já era uma parte que já era, vamos dizer assim, as pessoas já sabiam que eu cantava e tocava nos carnavais de Sertanópolis, contanto que eu sou conhecido como Alexandre Gordo dos carnavais, né, das marchinhas e tudo mais, do bloco de carnaval do Come Come. Então essa é a situação. A gente sempre ficou inserido dentro da cena musical de Sertanópolis por essas questões. Mas o que mais pegou, na verdade, o que mais chamou a atenção, que até hoje o pessoal lembra de mim, é com relação aos carnavais da cidade de Sertanópolis. E aí eu vou agradecer aqui ao meu irmão, Eduardo Franco, ao Carlos Alberto, da padaria, grande Carlos Alberto, sabe assim, que teve paciência com aquele molequinho, aí depois obviamente viu o potencial, deu oportunidade para que a gente pudesse desenvolver, né, o nosso talento, e isso é importante, é o que nós vemos hoje, né? É o que nós vemos acontecer na cena musical hoje. Então assim, as oportunidades, né? Você busca, mas às vezes nesse meio nosso musical é meio complicado, as pessoas meio que são arredias em dar oportunidade às outras pessoas que estão começando, né? E hoje, com quase 55 anos, eu vejo que oportunidades me foram dadas, né? E por essas pessoas que eu citei, o João Paiva, o próprio Tubique, eu não posso esquecer, fizemos algumas festas de padroeiras no sítio com o Tubique, Sulinga, João Paiva, Lindinha Vernilo, eu fazendo música nas igrejinhas, nas igrejinhas dos sítios, né, do Coro do Boi, da Água Morena, né, da Cetilha. Isso para mim, musicalmente, teve um crescimento muito grande. Por quê? Hoje existem músicos específicos, né, eles focam num ritmo, numa situação musical e se produzem somente aquilo. Nós, antigamente, éramos músicos de baile, então a gente tinha que tocar de tudo, né? Então assim, a situação musical tinha que ser assim rápida. Opa, você tem que tocar o rock and roll, mas você tem que tocar o sertanejo, você tem que tocar o forró, você tem que tocar os Ray Caniff da vida, né? E isso me deu uma bagagem, essa estada na cena musical de Sertanópolis me deu uma bagagem muito grande para que eu pudesse depois profissionalmente viver de música. Olá, meu nome é Francis Lene. Meu nome é Liana. Bom, a música começou na minha vida, entrou na minha vida quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, que eu comecei a estudar órgão eletrônico e depois o piano paralelamente. E
quando eu tinha os meus 14 anos, eu já comecei a dar aula nesse mesmo conservatório que eu estudava, na minha cidade natal, que é de Cambé, né? E eu me apaixonei, simplesmente, né? Já fazia magistério, eu sempre também quis ser professora, é uma vontade que eu tinha. E aí uniu a música, que também era a minha grande paixão. Então eu comecei a dar aula de música e desde então eu já decidi que eu ia fazer a faculdade de música. Então, em 95, eu comecei a licenciatura em música na Universidade Estadual de Londrina. E desde então, né, comecei a trabalhar, também continuei trabalhando em conservatório, aí fui trabalhar em escola de educação especial, em escola de educação infantil e séries iniciais do fundamental. Também trabalhei com alunos particulares de instrumento, de diversos segmentos envolvendo a música, né? Também, como eu tinha um grande interesse, uma grande paixão pela educação especial, que me despertou muito o trabalho com a música, com a educação especial. Também trabalhei em escolas especializadas, de atendimento educacional especializado por mais de 10 anos, aqui também na cidade de Sertanópolis. E hoje eu faço atendimento também dentro da educação especial, com os alunos superdotados, que são público-alvo da educação especial. Então, atualmente também trabalho com alunos público-alvo da educação especial, que são alunos com indicadores e características de altas habilidades de superdotação. Inclusive, alguns que têm talento especial também para música, para artes, né, artes visuais e música. Oi, eu sou Liana. A música começou na minha vida quando eu tinha 5 anos, quando eu comecei a estudar piano. E depois, aos 12, eu comecei a estudar piano com a professora Francislene aqui em Sertanópolis. Ela foi minha professora de piano durante um longo período. E depois, em 2018, eu passei a dar aulas de piano na minha casa, por incentivo da Fran. Em 2020, nós fundamos o Espaço Musical e estamos aqui desde então oferecendo, desde os bebês até a terceira idade, a formação completa do indivíduo. Também, atualmente, sou musicoterapeuta, que é uma área que trabalha a saúde como ferramenta a música. Então, a música proporciona o bem-estar, a melhoria de vida do paciente com um olhar único. E aqui no Espaço Musical, com aulas de instrumentos e a musicalização de crianças, como eu disse, de bebezinhos até a fase pré-escolar. Venha nos visitar e conhecer o nosso espaço. Olá pessoal, meu nome é Maris Dorigon. Sou músico amador, né? Desde o final da década de 90, né? Desde a nossa primeira banda, isso já fazem mais de 35 anos atrás. O Leonardo Tagliamento, Cassiano Correr, Júnior Januário, a Gisele Casagrande, Mauri, que é nosso baterista. Também depois entrou o Givanildo no baixo e várias formações, e até hoje a última formação nossa 2023 é o Matheus Paglia, o Wesley, o Volchert na bateria, o Rodrigo nos vocais, o Dudu, né, na guitarra base. E até hoje a gente faz música não profissionalmente, mas por amor, assim, né? A gente gosta de música e até hoje estamos aí, por aí, fazendo nosso som e curtindo, mas curtir mesmo. Mas desses 30 e tantos anos de música, fiz parte de outras bandas, toquei com outras duplas locais e da região. Fizemos festas de aniversário de cidade, festas da associação comercial, aniversários, casamentos e lanchonetes e muitos eventos que a gente fez, e muitos músicos que estão nesse documentário, inclusive, que eu já toquei junto, né?
Só para citar alguns nomes aí, o Sulingo, o Edilson Bonfaim, o Rogério Bastos, outros duplas sertanejos como Elton e Danilo, Marcelo Inei. Também toquei junto com Paulo Henrique Mendonça, com o Arnaldo, muita gente que passou, com o Vinícius Neves, meu amigo, né? Produtor musical, tocou baixo, toquei com ele na banda Neurônios Band. Ele já fez algumas participações com nós também nos Passageiros, e tantos outros, né? Que se eu for colocar nomes aqui, só de nomes que a gente ficou junto, mais de 30, 40 músicos aqui da cidade e região. No nosso começo, a gente ensaiava numa salinha na casa dos pais do Leonardo, que se deu pra gente. A gente se organizava, e o incrível é que desde o começo da banda, a Gisele já escrevia letras e o Mauri também. Eu lembro que em vez de a gente trabalhar com música cover, a primeira música que a gente começou a trabalhar foi uma música própria. E desde a primeira reunião, a Gisele apresentou, a gente começou a desenvolver a música que chama Estranhas Formas de Vida. E depois a gente começou, né, lógico, a tocar os covers, principalmente músicas da década de 80, Urbana, Raul Seixas, e a gente fazia muitos também músicas dos anos 60, né, música da Jovem Guarda, que a Gisele e o Cassiano cantavam. Foram assim por alguns anos a formação. Depois a gente, quando saiu da casa do Leonardo, a gente foi para a casa dos pais da Gisele, e a gente ensaiava na sala da casa da Gisele, uma sala bem ampla, com uma acústica muito boa, e foi lá que a gente ensaiou uma boa parte do tempo, até que foi feito lá na minha casa o estúdio para a gente fazer os ensaios, né? E esse estúdio, lembro que muito pessoal passou por lá. Não era um estúdio de gravação, mas era onde várias bandas ensaiaram lá, inclusive vários amigos que estão nesse documentário, né? Várias bandas passaram e ensaiaram por lá. E boa parte dos Passageiros Ocultos, né? De várias formações, também passaram pelo meu estúdio lá na casa dos meus pais.